Cachumba, também chamada parotidite, vai ser transmitida através de aerosóis de saliva, as boas e velhas gotículas de cuspe no ar. E, gente, basicamente ela vai causar, além de febre, né, uma característica lá das doenças virais como um todo, edema e dor em relação às glândulas salivares parótidas. A propósito, né, das aulas sobre fisiologia humana, sobre o sistema digestório, os três principais grupos de glândulas salivares, sublinguais, submandibulares e as glândulas parótidas, que são as maiores. Quando as glândulas parótidas são afetadas pelo vírus, dá o nome parotidite, it, inflamação nas parótidas, incha, fica dolorido, você vai ter exatamente cachumba, né? Até comentei certa vez que eu não tive cachumba, eu tive papeira, né? Quando eu tive cachumba lá, pivete, eu morava em Belém, eles chamavam lá de papeira, você fica com a, sei lá, papada, né? Fica inchado, pode ser unilateralmente, só uma das glândulas parótidas, ou bilateralmente, pode ser nas duas aí nesse caso. Talvez, inclusive, alguém já tenha escutado uma história de que quando você está com cachumba, você não pode se danar, senão a cachumba desce para os, usando o termo técnico, ovos, né? Desce lá para os testículos, e isso é verdade, isso aí não é lenda não. O que acontece, moçada, é que você vai ter a possibilidade de uma infecção secundária do vírus da cachumba em testículos e ovários, podendo inclusive causar esterilidade. Ou seja, moçada, a pessoa pode acabar ficando estéril. Landinho, o que é que se danar? Não se danar tem a ver com isso, né? Se danar, né? Não ficar quietinho como se deve. Ora, se você ficar em repouso, você poupa forças para poder o seu sistema imunológico eliminar o vírus. Se você não ficar em repouso, o que acontece é que o sistema imunológico ele vai ter mais dificuldade de eliminar o vírus tem mais facilidade de se espalhar, sair daqui, se instalar em testículos ovários e você pode acabar, inclusive, ficando estéril por causa disso. Prevenção, né, gente, lá contra a cachumba, se a transmissão é direta através de aerosóis de saliva, o de sempre, né, evitar contato com doentes e, gente, utilizar vacina, né? Vacinação, nesse caso, ela é feita através de uma vacina chamada de MMR. A vacina MMR é a vacina tríplice viral. Vacina MMR tríplice viral, ela vai ser para 3 doenças virais. Ela vai ser para cachumba, para sarampo e para rubéola. Para quem não lembra disso na aula de sistema imunológico, não é uma vacina para 3 doenças. São 3 vacinas diferentes que são aplicadas numa dose só. Quanto mais vacinas você puder aplicar numa dose só, melhor, né? Economiza seringa, economiza agulha, economiza o saco da mãe de levar o moleque para o posto de saúde para se vacinar, e aí vai. Então, ao invés de você pegar 3 vacinas, aplicar 1, 2, 3, pega tudo junto e aplica de uma vez só, mais barato, mais prático, facilita lá a vida de todo mundo. Você tem, gente, lá, sarampo, né? Sarampo transmitido através de aerosóis de saliva, né? As boas e velhas gotículas de cuspe no ar. E sarampo, gente, ele vai causar, só para variar, febre. Mas não é o que mais chama atenção. O que mais chama atenção no sarampo, a existência de erupções cutâneas. Nesse caso, moçada lá, manchas vermelhas na pele. Você vai ter manchas brancas por dentro da boca. Característico, gente, lá do sarampo. Você vai ter conjuntivite e, gente, o mais grave, encefalite. Inflamação do sistema nervoso, o que faz com que sarampo seja altamente letal, extremamente preocupante. Prevenção, moçadinha lá, contra o sarampo, né? Evitar contato com os doentes. Mas, gente, mais importante do que isso, vacinação. Né? Exatamente, você vai trabalhar com a vacina MMR tríplice viral, que também cobre o sarampo. Lembrando que sarampo é uma doença reemergente, ela está voltando a aumentar em número de casos, porque a galera não está se vacinando direito
contra o sarampo, né? O lance lá dos movimentos antivacinais, das fake news da vida. Dizendo que a vacina lá poderia causar, né, autismo ou coisa do gênero, o que não é verdade, o que não existe. E a moçada esquecendo que sarampo existe, né? Comentando certa vez que a vacina funciona tão bem que fica um tempão sem casos de sarampo, aí a galera passa a não levar mais o sarampo a sério. A galera passa a não mais ter medo do sarampo. E aí deixa de vacinar e com isso o sarampo volta. Né? Até comentei que a vacina do sarampo é vítima do próprio sucesso dela. Ela funciona tão bem que chegou a hora que não tem sarampo na região, que a moçada esquece que o sarampo existe, que você precisa se vacinar contra o sarampo, se vacine contra o sarampo. Você tem, moçada, a rubéola. Rubéola, gente, outra doença transmitida lá por aerosóis de saliva, né? Gotículas de cuspe no ar, mas sarampo também pode ser transmitido por via congênita, né? Da mãe grávida para o bebê através da placenta, sendo pessoas que os sintomas da rubéola, febre e erupções. Erupções, né? Manchas vermelhas na pele. Inclusive, daí, gente, o nome rubéola, né? Rubéola vem de rubro, vermelho, você vai ficar com as manchas vermelhas lá na pele, né? Lembrando que quando a gente fala em erupções, né? Erupções, né? Você fala lá em eritemas, exantemas, todas essas são formas diferentes de apresentação de manchas em relação lá à pele. De maneira geral, a rubéola é uma doença light. É uma doença que se bobear alguém teve e nem sabe que teve. Às vezes você não tem febre muito alta, às vezes as manchas vermelhas na pele são bem de leve e aí vai. Daí, a grande preocupação da gente é com a rubéola congênita. Nesse caso, gente, na rubéola congênita da mãe grávida para o feto, acaba causando má formação do sistema nervoso central da criança. Essa má formação do sistema nervoso central do feto, efeitos como, por exemplo, surdez, efeitos como, por exemplo, lá, retardo mental, sendo que talvez a causa mais comum de surdez na espécie humana seja a rubéola durante a gravidez. Né? Então, se a mulher tiver rubéola no primeiro trimestre, nos 3 primeiros meses de gravidez, eu me preocupo muito com o bebê. Segundo, terceiro trimestre, se a mãe tiver rubéola, já não é tão preocupante, mas particularmente lá, no início da gravidez, é a grande preocupação. Daí, a prevenção contra a rubéola, exatamente, evitar contato com os doentes, só para variar, e, gente, a vacinação. Lembrança extremamente importante, vacinação da mãe evita a rubéola congênita. Então, vacine a mãe para evitar que ela fique com rubéola durante a gravidez, para evitar que o bebezinho desenvolva rubéola. Daí, de vez em quando, nós temos campanhas de vacinação para rubéola focadas em mulheres entre 13 e 45 anos de idade. Por que isso? Porque é exatamente, moçada, a idade fértil, né? Então, a idade em que a mulher ela vai acabar podendo engravidar. Daí eu quero que a mulher se vacine antes de engravidar, para quando ela engravidar, a vacina já está funcionando, não tem perigo dela pegar rubéola. Volto a dizer, a preocupação não é nem com ela, a preocupação é com o bebê, né? Porque se a mulher grávida pegar rubéola, para ela, menos mal, uma doença normalmente relativamente tranquila. A preocupação séria em relação ao bebê. Entretanto, lembrem-se que mulheres grávidas não podem se vacinar para rubéola. Porque mesmo que mulheres grávidas não podem se vacinar para rubéola, a moçada, porque a vacina contra a rubéola ela é feita com um vírus vivo atenuado, no que a vacina é feita com um vírus vivo atenuado, enfraquecido, mas vivo, existe o risco de infecção. Ou seja, mó merda, né, moçada? A mãe vai se vacinar exatamente para proteger o bebê e ela se vacina grávida, pega a rubéola por causa da vacina, que bem ou mal o vírus está vivo, a mulher pode se infectar e o bebê acaba se lascando, né? Ou seja, a mulher grávida não deve se vacinar. Tanto é que quando vão vacinar para rubéola, as mulheres, normalmente o cara pergunta, né, quando o cara vai aplicar a vacina: ah, você está grávida? Está grávida, pode se vacinar não, né? Porque pode você pegar a rubéola com a vacina e com isso acabar lascando lá o bebê.
Não tá grávida? Beleza, eu te vacino. Opa, não pode engravidar nos próximos 3 meses, né? Porque também não adianta nada eu vacinar você agora, chega em casa, você vai lá e pega seu marido, creu nele, e aí tu engravida, nos 3 primeiros meses tá lá. É como se você tivesse tomado a vacina grávida, né? Então, arriscado do bebê pegar a doença. Então, não apenas a mulher grávida não deve se vacinar, mas quando a mulher se vacina, é bom que ela não engravide nos próximos 3 meses. Landinha, estou grávida e não sou vacinada contra a rubéola. E aí? E aí, evite aglomerações, né? Evite, por exemplo, lá ambientes aglomerados, onde você poderia pegar a rubéola, porque, volto a dizer, quem vai se lascar não seria você, vai ser o seu bebê, né? Para poder minimizar o risco de contato com doentes, né? Evite lugares com muitas pessoas, evite aglomerações. Por exemplo, né? Não assista aulas lá em salas de aula com muita gente e tal, ficar de castigo para poder proteger o seu bebê de um eventual quadro de rubéola.